Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois aí de alguns dias sem trazer notícias do Vasco aqui pro canal, a gente está de volta. Eu estava viajando, até falei nos vídeos passados, ficou um pouquinho complicado também gravar, tava curtindo de boa, uma folguinha, né, cara? E agora a gente está de volta aí com as notícias do Vascão, de volta aí com muita coisa pra gente falar. Jogo de ontem, cara, tenebroso, terrível o jogo do Vasco ontem diante do Nova Iguaçu, mostrando, escancarando que o Vasco precisa contratar, cara. A gente sempre falou aqui no canal que essa temporada de 2026 o Vasco tem que contratar no mínimo de 8 a 10 reforços. Ontem, mais uma vez, ficou muito nítido para todo mundo que o Vasco não tem elenco para o Campeonato Brasileiro. Temos 11 bons jogadores titulares, ponto. O banco de reservas do Vasco, uma lástima total, né? Vamos falar muita coisa desse jogo de ontem. Jogadores aí que não têm condições mais de vestir a nossa camisa. Cara, o Matheus França tem que ser devolvido com urgência para o Crystal Palace. Vamos também falar aqui a respeito da negociação com o Brenner, que deu uma travada muito grave aí essa situação aí. Pode ser, quem sabe, o negócio dê realmente uma emperrada e quem sabe o jogador talvez nem feche mais com o Vasco, hein? Tem essa possibilidade. Vamos explicar isso aqui também. Busca por reforço. A diretoria do Vasco, segundo o GE. Globo, já está mirando 5 reforços aí. Vamos explicar essa situação e também a do Ryan, que é o que interessa muito a nós vascaínos, né? Antes de começar, deixa aquele likezão, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Como eu falei, a gente está de volta com os vídeos todos os dias agora aqui no nosso canal novamente. Bom, pessoal, ontem o Vasco empatou por 0 a 0 com o Nova Iguaçu, um jogo terrível em São Januário, né? Esse jogo só teve realmente de bonito a camisa branca da Nike, que foi estreada ontem, uma camisa lindíssima. E, com certeza, o campo gritou, cara. O campo mostrou, tanto para nós torcedores, e principalmente para a diretoria do Vasco, que tem muito jogador que ainda não tem condições de continuar no Vasco, cara. Muito jogador fraco, tecnicamente, jogador que não vai corresponder ao que a gente espera, e também jogadores que vão jogar o que a gente já sabe, né? Como é o caso, por exemplo, do Vitor Luiz, do Matheus França, também Maxime Domingues, que voltou de empréstimo horroroso, e entre vários outros jogadores que não têm condições de compor o nosso elenco. Pouquíssimos destaques, ou quase um ou dois no máximo ali nesse jogo de ontem. Gostei da movimentação do JP, um jogador que pode ser interessante, entrou ali no segundo tempo, um jogador que pode ajudar o Vasco de alguma forma aí, talvez na sequência da temporada. Também tivemos as estreias do Saldívar e do Rojas, todos eles discretos, né? Os dois jogadores bem discretos. O Saldívar deu uma vacilada ou outra ali, algum lance ou outro, algo que não pode acontecer no Campeonato Brasileiro. Como era o Nova Iguaçu, deu para conseguir recuperar e evitar que o Vasco levasse alguma chance de perigo ali para o adversário, desse alguma chance de perigo para o adversário, mas são vacilos que ele tem que ser corrigido, né? Ele tem que corrigir esses problemas aí para que não volte a acontecer nos próximos jogos. Um zagueiro que mostra total segurança em si mesmo, isso ficou nítido para todo mundo, acho que todos os vascaínos tiveram essa mesma análise, que o Saldívar é um zagueiro muito confiante, quer sair jogando como um meia, como um lateral, como um volante, né? Gosta bastante disso e por isso ele foi contratado. O Diniz gosta muito desse estilo de jogador, só que ele tem que saber dosar, cara. Ele não pode ter excesso de confiança. Excesso de confiança, a gente já viu o Vasco se lascar muito no Campeonato Brasileiro, tomar gols bestas. A gente vê o Vasco perder jogos importantes por conta de excesso de confiança. Com certeza isso não é uma coisa benéfica, na minha opinião. Excesso de confiança nunca é benéfico. Na minha opinião, o Saldívar tem que saber dosar um pouquinho. Ele pode ser sim um bom jogador. Vi muitos torcedores criticando a estatura do atleta, um atleta de fato mais baixo, né? O Vasco tem dois zagueiros que atuam pelo lado direito com a estatura mais baixa, né, como é o Cuesta e o próprio Saldívar. O Cuesta, por sua vez, é um zagueiro que tem uma boa imponência e uma boa impulsão. O Saldívar a gente ainda está conhecendo, eu prefiro opinar mais sobre esse atleta após os próximos jogos, principalmente já no clássico diante do Flamengo, dependendo do que o Vasco mandar a campo, né? Aparentemente o nosso maior rival deverá mandar um time sub-20, um time mesclado, porque eles estão lutando contra o rebaixamento no Campeonato Carioca. Certamente ali eles devem mandar algum ou outro jogador do time principal para esse clássico contra o Vasco para tentar sair dessa situação que eles estão atualmente, a situação muito boa, né? Espero que piore. E quanto ao Vasco, a gente não sabe se o Diniz vai mandar a força máxima ou se vai mandar a campo esse mesmo time que fez essa partida patética diante do Nova Iguaçu. Ontem ficou claríssimo que o Vasco não tem banco de reservas, jogadores que a diretoria e talvez até mesmo o Diniz, acho o Diniz menos, né? Acho que mais a diretoria acha que pode sair alguma coisa dali, mostraram que não tem condições, cara.
O Vasco precisa urgente de um lateral esquerdo reserva. O Vitor Luiz, cara, não dá para vestir mais a camisa de time grande, cara. Já foi bem na sua carreira quando jogou no Palmeiras e no Botafogo, um jogador que foi importante em alguns clubes, mas hoje, se encaminhando para o fim da carreira, se não me engano, o Vitor Luiz deve ter no máximo 33 anos, 31, 33 anos, mas ele já não rende, cara. Já tem, o ano passado ele já foi muito abaixo. Mesmo assim, o Vasco no início do ano renovou o contrato dele, até o fim desse ano ou o fim de 2027, não me recordo. Tem um contrato mais longo com o Vasco deveria, na minha opinião, negociá-lo e trazer um outro lateral esquerdo, cara. O Diniz prefere improvisar o Pumita na lateral do que usar o Vitor Luiz. Ontem o Vitor Luiz jogou porque o Paulo Henrique foi poupado e o Pumita foi fazer a dele de lateral direito. Um jogador que, ao meu modo de ver, não tem condições mais de vestir a camisa do Vasco. Com todo respeito ao Vitor Luiz, parece ser uma ótima pessoa, um jogador que sempre foi comprometido com o clube, um jogador responsável com o Vasco, mas isso não é suficiente. O que a gente espera é dentro de campo, né, cara? Dentro de campo ele tem que mostrar mais. Ele até pediu desculpa ontem ao ser substituído pelo garoto que entrou, mas na minha opinião, cara, o Vitor Luiz tem que deixar o Vasco tem que buscar um outro lateral esquerdo mais confiável ao Piton, já que o Piton não será negociado. Só para deixar claro aí, assunto do lateral esquerdo, né? O Besiktas teve uma proposta recusada do Vasco, o Vasco não levou adiante a negociação, o Piton segue aparentemente no Vasco nesse primeiro momento. Caso o Vasco perca o Piton, vai ter que buscar dois laterais, na minha opinião, cara, com urgência. E a janela se encerra no dia 3 de março, né? Esse mês de janeiro está se encaminhando já para o seu fim e o Vasco tem que correr contra o tempo. Temos aí outras situações. Cara, Matheus França. Pô, velho, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Qual é a desculpa desse cara? Início de temporada. Porra. Também início de temporada pro Ryan, cara. Também início de temporada pro Coutinho. Também início de temporada para outros jogadores importantes, pro Barros, pro Thiago Mendes. Por que esses caras jogaram bem no primeiro jogo do Vasco e o Matheus França? Essa lástima total, cara. Qual é a desculpa para defender o Matheus França indo no Vasco? Pô, velho, não tem desculpa nenhuma mais, cara. É devolver o cara pro Crystal Palace, se livrar do alto salário dele. Na base, o Zuccarello joga muito mais, entendeu? Até buscar um outro jogador, até um meia de segunda divisão, acho que joga mais que esse cara, mano. Entendeu? Pô, velho, o Vasco poderia fazer um movimento muito mais interessante do que continuar a manter o Matheus França no elenco. Temos agora o Rojas, né, que é um jogador que pode atuar ali naquela região do campo. Chegou bem discreto, fez pouquíssimo ontem no jogo, não tem como nem a gente analisar o que foi o Rojas, a estreia do Rojas, diferentemente do que eu fiz aqui mais ou menos do Saldívar, ainda é muito pouco do Saldívar, para deixar claro, não estou criticando o zagueiro uruguaio, também para deixar claro, um zagueiro que pode ser importante aí nessa temporada, acima do que os que deixaram o Vasco, acima do que o Maurício Lemos, e principalmente o Lucas Oliveira. Com certeza o Rojas, a gente espera algo além, porque ele chegou para ser o reserva imediato do Coutinho e também do Nuno Moreira, só para deixar claro. Olha só a responsabilidade desse jogador. Ele chega para substituir um dos dois principais jogadores do elenco do Vasco. Entendeu? Ele vai ter que mostrar muita coisa. Vai ter que mostrar muito. No primeiro momento, a estreia dele não considerei boa, considerei uma estreia discreta. Vamos ver o que ele vai poder fazer aí nos próximos jogos. Outros jogadores que jogaram muito mal. Benjamin Garré, Maxime Domingues. Cara, sinceramente, velho, muito mais do mesmo, cara. Muito jogador fraco, cara. Muito jogador que só cisca, não sai nada dali. Teve um lance ridículo do Maxime Domingues no segundo tempo, um passe errado. Acho que ele tentou o Vitor Luiz, o Andrés Gomes, não me recordo, cara. Ficava sozinho com a bola. Tentou a enfiada sem fundamento nenhum, o jogador estava quase do lado dele, ele tocou a bola lá na frente, cara. Eu sei que é início de temporada, tem que dar um desconto, mas, pô, velho, sinceramente, velho, não sei se vai sair muita coisa disso, além disso aí do Maxime Domingues, e tão pouco também do Benjamin Garré, que eu entendo que ainda é inferior ao Maxime Domingues. Cara, é muita coisa, a gente tem que ver aí o que vai acontecer, tem péssimos jogadores no elenco do Vasco, o Vasco precisa reforçar e muito esse time para a sequência da temporada. Próximo jogo, como eu falei, clássico diante do Flamengo, quarta-feira, 9h30 da noite, com transmissão da Rede Globo, possivelmente também do Premier Clube. Comenta aí o que você achou da partida horrorosa de ontem, o que você acha da sequência da temporada, se você acha que o Vasco tem que trazer reforço. Bom, pessoal, tivemos atualização importante envolvendo o Ryan. Segundo as informações do jornalista Bruno Andrade da ESPN, que trouxe hoje pela manhã, se o Vasco continuar rejeitando as ofertas do Bournemouth, o clube inglês irá desistir do negócio com o atacante Ryan, irá buscar um outro jogador no mercado. A proposta que chegou ao Vasco foi de 28 milhões de euros, mais 7 milhões de euros em bônus, sem porcentagem de uma venda futura. O Vasco recusou essa proposta e deseja mais dinheiro, até porque o jogador tem uma fatia, né? O Vasco iria receber
bem menos do que a gente espera. E com certeza o Vasco pretende vendê-lo ali na casa de 50 milhões, cara. 50 milhões de euros, né? Com certeza. Talvez 40 a 50 milhões de euros. Eu acho que 50 milhões de euros o Vasco venderia para qualquer clube aí do mundo. Eu acho que mesmo sem a vontade do Ryan, talvez jogar na Arábia Saudita, talvez na Rússia, se pintar uma proposta de 50 milhões de euros, eu acho que é uma proposta irrecusável para os olhos do Vasco. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer com o Ryan. Aparentemente o jogador segue no Vasco, a ideia do Vasco é mantê-lo até o meio do ano, no mínimo, que ele fique no Vasco e ajude o Vasco nessa temporada, pelo menos até a metade do ano, onde o Vasco vai ter oportunidades, talvez de uma venda da SAF até lá, e talvez ter uma janela de transferências mais importante do que essa atual, porque a janela do meio do ano é muito mais importante do que essa do início do ano, onde os clubes lá na Europa, principalmente, tentam se desfazer de alguns atletas, e aí o Vasco pode negociar grandes contratações importantes para o elenco. Com certeza a saída do Ryan pode ser iminente já na próxima temporada europeia, né, que se inicia nesse ano de 2026 e vai até 2027. Vamos ver o que vai acontecer na situação desse jogador. Aparentemente o Bournemouth irá desistir se o Vasco continuar rejeitando as propostas do clube inglês. Segundo as informações, o ultimato é até quarta-feira. Se o Vasco não aceitar nenhuma proposta, o Bournemouth vai se retirar e não vai fazer novas propostas pelo atacante Ryan. E quanto a outras situações, a situação do David, que era um jogador que estava muito perto de deixar o Vasco para fechar com o Vitória. Segundo o próprio empresário do jogador, a informação foi trazida pelo canal Atenção Vascaínos, o David vai ficar no Vasco. Por hora, a tendência é que ele continue no Vasco. A informação foi trazida pelo próprio empresário do jogador. Detalhes não foram trazidos do porquê que ele vai continuar no Vasco, sendo que as negociações com o Vitória estavam bem avançadas. Talvez deve ter tido algum entrave financeiro, entrave salarial, e aparentemente ele seguirá no Vasco. Há informações que o David ganha 700 mil por mês no Vasco. Um altíssimo salário, né, cara? Certamente aí fora dos padrões pelo que o jogador entrega. É lógico, o jogador veio de uma lesão muito grave, não é o mesmo David de 2024, por exemplo, mas é um jogador caríssimo e não sei se vale a pena você pagar esses salários. Não sei, né? A verdade é que realmente não vale a pena pagar 700 mil de salários para o David. Tem um contrato um pouco mais longo com o Vasco e o Vasco pretende se desfazer, abaixar essa folha salarial, se desfazendo do David, né? Uma outra situação, Esposa, o jogador está muito perto de ser atleta do Talleres da Argentina. Segundo o canal do Pedrosa, o clube argentino fez uma proposta de empréstimo com obrigação de compra na casa de 1 milhão e 800 mil dólares aproximadamente, 9 milhões e 600 mil reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Essa proposta aparentemente será aceita pelo Vasco e o Esposa deverá deixar o nosso clube nos próximos dias, acertando a saída em definitivo para o Talleres da Argentina. Bom, enquanto a contratações, meus amigos, situação do Brenner, situação aí que é o reforço que estaria mais perto de fechar com o Vasco. Vários jornalistas confirmaram que teve um entrave na negociação com o jogador. O jogador era esperado nessa semana ao Rio de Janeiro, ele iria viajar da Itália para o Brasil ontem, só que teve um entrave na negociação com o Vasco na parte salarial. O Vasco ainda não chegou no acordo na parte salarial com o atleta e isso travou a negociação. O jogador segue na Itália, não viajou ainda para o Rio de Janeiro e o Vasco com certeza deve tentar destravar essa situação o mais rápido possível para que o Brenner chegue ao Vasco, já que hoje, com a saída do Verratti, o Ryan só tem o GB como seu substituto aí, como centroavante reserva, o que é muito pouco, né? Ontem o GB fez uma partida horrorosa, né? Também pouco pegou na bola, pouco teve criação para ele fazer alguma coisa, mas não conseguiu fazer nada e ainda é muito pouco para uma temporada longa para o Vasco você ter somente o GB como reserva do Ryan. E o Brenner chega aí para ser esse reserva imediato do nosso atacante. Talvez o Diniz tentando fazer um esquema com os dois em campo, que eu acho difícil, né, de acontecer, mas é possível. Mas aparentemente o Brenner, na minha opinião, chega para compor o elenco do Vasco. Eu não vejo ele hoje tirando Nuno Moreira, tão um pouco Andrés Gomes e menos ainda o Ryan do time titular. Com certeza é uma situação aí que a gente espera que seja solucionada. Um atacante que tem que chegar com urgência. O Vasco precisa muito desse jogador, até porque o Campeonato Brasileiro para o Vasco se inicia no dia 29, né? Com certeza a gente espera que o Brenner esteja à disposição. Se a negociação melar, o Vasco vai ter pouquíssimo tempo para tentar buscar algum centroavante até a estreia do Campeonato Brasileiro, que se inicia daqui 10 dias para o Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação do Brenner. A situação pode causar uma certa preocupação para nós vascaínos e também para a diretoria do Vasco. Quanto a mais reforços, segundo o GE. Globo, o Vasco já está monitorando o mercado, está tentando trazer mais jogadores aí, e a tendência é que o Admar Lopes e a diretoria do Vasco, com o Pedrinho Felipe, vá ao mercado para trazer mais 5 reforços. Essas são as informações quanto à possibilidade de contratações.
Não tivemos aí posições esclarecidas, quais seriam as carências maiores que a diretoria enxerga no elenco vascaíno. Eu enxergo praticamente 11 jogadores reservas, cara. Precisa trazer no mínimo 11 reservas, até um goleiro reserva o Vasco precisa, para você ter ideia, né? Mas a diretoria não tem dinheiro, o Vasco não tem grana, e o investimento que deverá ser feito não deverá ser um grande investimento, deverá ser algo bem modesto, e o Vasco entende que ainda precisa de 5 reforços. Vamos ver se vão ser reforços ou se vão ser somente jogadores que vão compor o nosso elenco, né? Porque reforço, eu entendo que reforço, a palavra reforço, significa jogadores que vão vir para ajudar, não jogadores que vão vir para sugar o clube e ficar no banco de reservas, né? E não fazerem nada quando entrarem em campo. Vamos ver se isso vai acontecer, se o Vasco vai trazer bons jogadores aí para a sequência da temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Assim tiver mais novidades, mais tarde tem outro vídeo aqui no canal. Um forte abraço, tamo junto e é nóis.